Olá, eu sou um dos monitores que compõe a equipe de monitoria da disciplina de Lógica de Programação da ECT. Estou aqui para falar mais um pouco sobre o projeto final da disciplina de Lógica de Programação, que consiste em um jogo utilizando-se a plataforma do P5.js. Bem, para desenvolvermos um jogo, nós precisaremos de algumas coisas. Primeiramente, a plataforma onde vamos programar. Aqui eu vou utilizar o Processing, que é uma plataforma que eu gosto de utilizar para fazer jogos no P5. Mas, caso você queira utilizar o Djinn, não tem nenhum problema. Eu vou fazer no Processing porque eu curto ele. Aqui nós temos a tela inicial dele. Ele não vem com a biblioteca do P5 incluída nele. Você tem que vir aqui, adicionar modo, baixar e instalar. Eu já fiz isso aqui no meu computador, bem simples. Quando você tiver baixado e instalado, você vem aqui, vai aparecer aqui o P5.js, você escolhe essa opção e pronto, ele já vai vir com as funções setup, a função draw e o index. Por que eu gosto desse programa? Porque quando você salva o seu jogo, ele já salva tudo dentro de uma pasta e fica tudo lá dentro da pastazinha, tudo junto. Porque caso você queira utilizar o Djinn, você vai ter que criar esse arquivo aqui e pegar o index de algum lugar. Geralmente os seus professores eles disponibilizam esse index aqui. Ok? Eu vou já salvar o meu projeto. Ctrl S. Ele vai me dar um lugar para salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Jogo. Salvando. Ele automaticamente cria uma pasta aqui. Jogo. Aqui também mudou o nome do arquivo. Verificar sempre se aqui nessa linha ele está puxando o arquivo .jogo.js, porque se ele não tiver puxando esse arquivo, ele não vai funcionar o seu jogo. Então no index a gente não mexe, a gente vai mexer aqui nesse jogo.js. O que a gente precisa para fazer um jogo? A gente precisa saber para onde a gente está indo, ou seja, escolher o tipo de jogo que a gente vai fazer. Aqui nessa demonstração eu vou fazer um jogo do tipo nave, mas você pode ir para qualquer jogo. Mario, Sonic, você escolhe. As mecânicas que eu vou aplicar aqui vão ser bem simples e são bem abrangentes. Para a gente fazer isso, o primeiro passo é a gente coletar imagens. O que você vê aqui já tem uma pasta. E aqui eu tenho algumas coisas. Eu tenho um plano de fundo, eu tenho o meu jogador, tenho o disparo dele, tenho o inimigo e tudo dentro de uma pasta. Onde é que eu vou pegar esses arquivos de imagens? Eu vou buscar ou no GitHub da disciplina de LOP. Geralmente os professores também dão esse link. Aqui tem várias pastas com várias animações, com várias sprites, que a gente chama as imagens. Ele já vem pronto para fazer animação, que é um passo que a gente vai fazer mais lá na frente. Ou caso você não encontre aqui na plataforma LOP, você vai no OpenGameArt. É uma plataforma de disponibilização de imagens para gamers. Então, você vem aqui na plataforma OpenGameArt e procura as imagens que você não achou aqui para o seu jogo. Temos várias imagens. Você pode usar o campo aqui para procurar. Lembrando que sempre usar
o inglês. Se eu procurar a palavra chip aqui, eu vou achar vários. Isso. Agora vamos voltar para o nosso código. Vamos voltar agora para o nosso código. Ok. Aqui nós temos duas funções, a função setup e a função draw. Na função setup, ela só é rodada uma vez, quando o jogo inicia. Quando você abre o arquivo jogo, ele inicia a função setup só uma vez. A função draw, ela é como se fosse um while, ou seja, ela vai rodar infinitas vezes até você fechar a aba do seu navegador. Primeiramente, a gente vai inserir uma terceira função, além dessas duas. Eu vou vir aqui na P5, o site da P5 é esse aqui, vou vir aqui nas referências, que é onde a gente vai achar várias funções que vão estar nos auxiliando a desenvolver o jogo. Eu vou procurar aqui na image, aqui vamos clicar na load image. Como é que a gente faz para colocar imagens dentro do jogo? A gente cria uma variável, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele é uma variável imagem. Nós colocamos uma outra função, a função preload, no lugar daquelas duas. E também nós usamos essa outra função aqui, loadImage, para ele vir e puxar a imagem, a pasta onde está localizada a imagem, o nome da imagem e o tipo da imagem. E para desenhar a imagem, nós usamos a função image, ele vai desenhar a imagem na coordenada x, na coordenada y. Existem variações dessa função image. Existe uma função image com, por exemplo, 4 parâmetros. Eu posso editar o código aqui, vou colocar vírgula 50, e agora eu vou rodar. O que aconteceu com a imagem? Ela diminuiu. Por quê? O que eu acrescentei aqui? Mais 2 parâmetros para essa função, que ele vai desenhar 50 para o eixo x e 50 para o eixo y. Com isso aqui você pode determinar o tamanho da imagem, se ela for muito grande. Se ela não for muito grande e tiver perfeitinha, você usa só a função image mesmo. Então vamos lá, vamos começar o nosso código. Vamos colocar aqui a função de pré-load, ok, função pré-load, ok, e vamos criar nossas variáveis para imagem. Vou criar uma variável var fundo, por exemplo. Vou vir para cá, vou colocar fundo igual a qual é a imagem do meu fundo aqui. O nome da imagem já está fundo. Vamos lá, vou colocar fundo. Agora a função load image, ela está na pasta em aspas simples. Ela está na pasta imagens, barra o nome da nossa imagem, fundo.png, que é o tipo da minha imagem fundo. Colocam esses pontos e vírgulas, não são obrigatórios, mas é sempre legal estar colocando, já que na disciplina de LIP vocês vão usar bastante. Para rodar o seu jogo, você vem aqui no index, abrir ele
no Explorer aqui. Explorer, ok. O que vai acontecer? Apareceu o loading. Quando aparecer um loading assim, ficar travado aqui no loading, significa que a função preload ela tem algum erro. O código veio, rodou até aqui e parou. No meu caso parou aqui, na função fundo. Por que parou aqui? Porque se vocês repararem, a minha parte de imagens está fora da pasta onde é que está o jogo. Ou seja, você tem que colocar a pasta das imagens na pasta jogo, para aí sim o arquivo aqui jogo.js poder entrar na pasta imagens, vir aqui e acessar a imagem do fundo. Agora, se eu vier aqui e der um F5, ele vai sumir o load. Ou seja, toda vez que aparecer o loading aqui, o problema do seu código está aqui na função preload. Ok, agora vamos prosseguir. Agora nós vamos fazer a parte da tela do jogador. Para fazermos isso, viemos aqui na nossa p5.referência, vamos pesquisar por create canvas. Pesquisar a função create canvas aqui, 5.js referência. Ele vai criar um espaço de tela com o tamanho aqui, o tamanho 100 e o tamanho 50 no Y e 100 no X. Deixa eu editar aqui o código, vou colocar um 500. Vamos ver como é que fica. Run. Já ficou enorme aqui na tela. Ok, agora vamos criar aqui no nosso código. Vamos abrir aqui na função setup, create canvas. Vou criar um canvas de 500 e 500. Lembrando que isso é para o meu jogo. Para o seu pode ser a tela toda do jogador. Isso aí você escolhe. Ok. Sempre checar se o nome da função tá certa. Ok. Tá vendo aqui, eu esqueci um E. Isso é muita fonte de erro, você escrever as funções erradas. Então, vou salvar aqui meu código, vou lá na pasta de onde está o meu código e vou rodar ele no... Ok, ele criou o canvas, mas tá tudo branco, a gente não está vendo nada. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar outra função chamada background. Aqui, background. Ok. A função background, ela o que? Ela dá uma cor para o fundo da imagem. Aqui ela recebe um parâmetro. Se você quiser usar cores já bem definidas aqui, recebe 3 parâmetros, que é, se eu não me engano, vermelho, azul e verde, não necessariamente nessa ordem. Ok, vamos usar a nossa função aqui na setup, background. Vou colocar um valor 0, que é a cor preta. Vamos salvar. Vamos aqui no Internet Explorer, só dá F5 aqui. Ó, já ficou toda preta a minha tela. Mas não é essa tela de fundo que eu quero. A tela de fundo que eu quero é a tela fundo que eu tenho aqui na parte mais. Eu quero que essa tela venha para essa fundo. O que a gente faz? A gente simplesmente no lugar do 0, em vez de colocar 0,
colocamos a nossa variável fundo, no caso. Colocamos a nossa variável fundo. Olha o que vai acontecer. Legal, já temos aqui o nosso fundo. Então, e agora, continuando o desenvolvimento do nosso jogo, vamos fazer a movimentação do jogador. Vamos ver aqui, eu tenho uma imagem para o jogador. Eu tenho aqui, vai ser, deixa eu renomear a imagem, sempre tente renomear as imagens do seu jogo para coisas mais fáceis. Você sabe o que você está fazendo. Renomear, vou botar aqui jogador. Ok. Vamos criar uma variável para esse jogador. Var jogador. E vou colocar aqui um pequeno comentário utilizando o barra barra para dizer que essas variáveis aqui de baixo são variáveis relativas a imagens, ok? Sempre é legal você estar colocando comentários no seu código para você saber onde está cada coisa, o que cada coisa representa. Colocando aqui um ponto e vírgula, vamos colocar uma imagem nessa variável jogador do igual a load image, ok, image, aspas simples, imagens barra jogador ponto png, ponto vírgula, ok, vou vir aqui no Internet Explorer e vou rodar. Ok, eu não desenhei o jogador ainda, não deu problema no load, então a imagem está lá guardada na variável. Agora a gente vai desenhar ela. Vamos voltar aqui na P5, no site, vamos aqui na referência. Como é que a gente desenha? A gente usa a função image. A função image, ela contém a variável que você quer desenhar, a variável da imagem que você quer desenhar, a posição X, posição Y. Como eu já disse, ela tem ainda mais, pode conter ainda dois parâmetros, que é o quanto você quer que seja desenhado em X e o quanto você quer que seja desenhado em Y. Vamos voltar para o nosso código. Vamos aqui na Setup. Vamos aqui na Setup mesmo. Desenhar o nosso jogador. Jogador. Vírgula, eu quero que ele fique no meio da tela. 250, como eu tenho um canvas de 250. 250. Ok? Vamos ver. Vamos aqui para... Opa! Nosso jogador aqui já apareceu. Como a mecânica do meu jogo vai envolver desviar de alvos que estão vindo de cima para baixo, é conveniente que o meu jogador vai ficar aqui embaixo da tela. Vamos fazer o jogador descer. Vou colocar aqui, se é para ele descer, aqui o Y é 500. Vou colocar o Y 0. Vamos fazer ele descer. Ele subiu. O porquê que ele subiu? Porque no P5 o eixo de coordenadas Y é invertido. Ou seja, enquanto o X é normal, ele vai crescendo da esquerda para a direita. O Y ele não cresce de baixo para cima, ele cresce de cima para baixo. O ponto 00 é o ponto superior
esquerdo e o eixo Y é invertido, ou seja, ele cresce de cima para baixo. Ou seja, se eu quiser que o meu jogador fique aqui embaixo, eu vou colocar 500 no lugar de 0. Colocando 500, vindo aqui. Portanto, o meu jogador sumiu. Por que que ele sumiu? Porque a imagem ela tem um tamanho. Ou seja, o ponto central da imagem pode estar passando, ou seja, ele pode estar sendo desenhado aqui, mas aqui é fora do meu canvas, ou seja, ele não aparece na tela. Isso é um fator que temos que ajustar manualmente. Vou colocar aqui 480. Vamos ver se o meu jogador ele aparece. Apareceu um pouco, mais um pouco para cima. 450. Acho que vai ficar bom. Muito em cima, 470, 475. Pronto, perfeito. O jogador ficou na parte de baixo da tela, que era o que eu queria. E pronto. Agora a gente vai fazer o quê? Movimentar este jogador. Como é que a gente movimenta ele? Como o X e o Y dele vão poder mudar, a gente vai transformar eles em variáveis. Vamos transformar esse 250 numa variável. Vamos criar aqui variáveis para o jogador. Vou fazer um comentário e dizer jogador. Dizer que as variáveis a partir de agora são todas relativas ao meu jogador. Vou criar um X. Vou criar um Y. E vou atribuir valor a eles na função setup. Vou dizer que o jogador vai começar no 250 e o Y vai começar no 475. Aqui na image eu vou colocar X e no lugar do 475 eu coloco o Y. Salvo o código e venho aqui e vejo se funcionou. Funcionou. Não deu nenhum erro e ele continua na mesma posição. Agora, o que a gente vai fazer para ele se mexer? Primeiro é tirar essa função image aqui da setup e colocar ela na draw. Vou fazer a mesma coisa com o background. Por quê? Porque a cada segundo pode ser que mude a posição do nosso jogador. Ou seja, ela precisa ser atualizada constantemente. Caso eu deixe a background aqui na setup, vai desenhar muitos jogadores. Vocês vão entender, eu vou mostrar o que acontece. Vou até mexer a background aqui de volta para... Ela já está lá, esqueci de apagar. Apago aqui, vou deixar a background aqui na função setup. Vamos voltar para nossas referências. Agora eu vou precisar de teclas para o movimento do meu jogador. Eu vou movimentar ele com as setas do teclado. Mas você pode escolher quaisquer outras teclas. Vamos aqui na nossa referência. Vamos procurar aqui por... Opa. Vamos procurar aqui por Keystone. Pronto. Keystone. Olha aqui essa função. Ela já vem prontinha para o movimento. O que acontece aqui? Eu estou movimentando a bolinha ali usando a função. Ok, vamos implementar isso para o nosso código. Aqui nós temos um if. Se a tecla for pressionada, essa tecla aqui, left arrow, ele coloca o x menos o x atual menos 5. Se eu apertar a setinha da esquerda, ele vai diminuir no x. Se eu apertar a da direita, ele aumenta o x.
Se eu apertar para cima, ele diminui o Y, porque o eixo Y é invertido. E se eu quiser ir para baixo, ele aumenta o Y. Vamos implementar isso no nosso código. Vamos lá. Eu tenho as variáveis x e y. Vou colocar uns pontos e vírgulas aqui. Vamos fazer os nossos ifs. If k is não. Vou pegar aqui o nome da tecla, a left arrow, left arrow, ok, e vou dizer que se eu apertar esta tecla, o x vai ser igual a x menos 5. Vamos ver se está funcionando. Vem cá, vamos ver, compilou, ok. Ok, não funcionou. Vamos ver aqui. O que você faz geralmente quando não funciona? Eu vou abrir aqui no Mozilla para mostrar uma maneira mais fácil de você identificar os seus erros de código. Você vem, eu vou abrir aqui no Mozilla, sempre usar o Mozilla ou o Internet Explorer. Eu recomendo o Mozilla porque é mais fácil de achar os seus erros. Não usaremos o Chrome, por quê? Porque quando você abre com o Chrome, ele tem uma política que ele não deixa permitir as imagens antes da página ser carregada. No nosso caso aqui, a nossa função preload ela vem antes da página ser carregada, que é a função setup que faz todo o carregamento do jogo. Ou seja, o Google não permite isso, o Google Chrome. Por isso que a gente usa ou o Firefox ou o Internet Explorer. Vou abrir aqui com o Firefox. Vamos lá. Como ele não está se movimentando, então já pode se deduzir que o erro foi na movimentação. Vamos ver aqui, a gente vem inspecionar elemento. Vamos dar um clique. Espera carregar. Vem aqui em console. Ele vai apontar um erro. Key is down is not defined. O que significa que eu errei na hora da escrita. Eu coloquei um K maiúsculo aqui. Mas na verdade é um K minúsculo. Agora vamos aqui. Vamos voltar aqui no Firefox. Voltar para o nosso jogo. Vamos compilar. Ok, tudo certo. O que vai acontecer se a gente não botar background na função draw? Isso. Tá vendo? Ele vai desenhar por cima do background. Existe a função clear, que ele limpa esse lixo. Estranho. Era para ter funcionado, mas ok. Ele funcionou, mas ele está limpando como se fosse tudo. Mas é por essas e outras que a gente traz o background para cá, para a função draw, porque ele desenha o background inúmeras vezes e não vai ficar gerando lixo. Bom, vocês podem ver que se eu trouxer a background para draw, ele está desenhando. E a nossa movimentação para a esquerda está funcionando. Vamos agora implementar as outras movimentações. Deixa eu dar. São 4 movimentações, ou seja, são 4 ifs. Key is down. Agora vai ser. Vamos fazer para a direita. Opa, escrevi errado. The arrow. Vamos fazer para cima. Arrow e
Então, error. Agora vamos trocar aqui as variáveis. Aqui é x mais 5. Aqui não vai ser x, vai ser y. Y menos 5 para subir, porque o eixo é invertido. E y acrescentado. Vamos ver se está funcionando perfeitamente. Vamos ver. Oh, down error. Escrevi errado. Escrevi ao contrário aqui. Ok. Vamos ver. Ok. Ok, mais um erro. Acho que eu coloquei uma letra maiúscula no lugar de letras minúsculas. Ok, agora vamos testar. Tudo certo. Opa. Devo ter esquecido de mais um Y. Devo ter esquecido mais um Y em algum lugar. Ele desalinha também, ó, 32 está na linha 32, vamos verificar aqui. Deve ser porque eu não salvei, porque eu já troquei o nome das variáveis. Vamos ver aqui. Ok. Ok, agora foi. Agora a gente tem movimentação nos dois eixos, x e y. Agora o que a gente vai fazer? Tá vendo que quando eu vou muito para a esquerda ele passa? Ele atravessa o limite do cenário. Vamos bloquear esse limite. Vamos dar um limite ao jogador. Não vamos permitir que ele saia do nosso cenário. Como é que a gente faz isso? Com mais alguns ifs. Eu vou fazer aqui mais um comentário para dizer que essa parte do meu código é para movimentação. Vamos lá. Vou colocar um if aqui. Se o nosso x for maior que o máximo aqui, a barreira lateral aqui, que é o tamanho do canvas, eu criei um canvas 500. Se o meu x for maior que 500, ele vai travar o jogador em 500. Vamos ver. Ele ainda está passando. Por que ele ainda está passando? Lembra que eu disse que tinha o tamanho da imagem? Ou seja, o tamanho da imagem faz ele passar. Então a gente tem que ajustar o que? Manualmente. X for maior, vou colocar aqui um 450. Vou travar ele na posição 450. Vamos ver. Vamos voltar aqui. Opa, foi demais, tá vendo? Continua apertando a tecla, mas ele não vai. Ele está preso. Vamos aumentar um pouco, vou colocar 475. 475. 475. Ok? Ok. Tá bom. Tá perfeito. No jogo de vocês ajustam, deixam mais fino o ajuste. Aqui, como é só um exemplo, eu vou deixar assim mesmo. Agora vamos fazer para os 4 lados. A mesma coisa, só que com valores diferentes. Vamos fazer para o outro lado agora de x. Se x for menor que 0, ele vai travar o jogador, nosso jogador, no x igual a 0. Vamos ver se vai funcionar.
funcionou perfeitamente. Ele travou no x igual a 0. Agora vamos travar aqui na posição y e aqui em cima no y também. Vamos travar ele e não deixar ele passar muito para as posições. Vamos lá. If se y for menor que 0, ele vai travar o meu jogador na posição y igual a 0. Ok? Vamos ver se está funcionando. Está funcionando. E aqui embaixo, se ele passar do 4, como eu já tenho aqui, já tenho lá em de quando ele começou, eu vou usar essa 475 também. Aqui. Se y for maior, porque aqui o eixo é invertido, 475, a gente volta para cá, trava ele na posição 475. Salvar o código. Vamos salvar o código. Vamos ver se ele está... Ele ainda está descendo. Vamos aumentar essa distância aí. Ah, eu tenho menos. É igual. 475. Ok, travou. Travou na posição. Ok, agora a gente limitou para o jogador ficar dentro da tela e assim a gente conclui a movimentação do nosso jogador.